Primeiro resultado, Lula se recusa a ir, se recusa a ter a conversa. E ele vai passar de covarde, de arregão. E já saiu, inclusive, um anúncio do ministro das Relações Exteriores dizendo que Lula não vai comparecer pessoalmente. Por que não comparecer pessoalmente? Como assim? O que tem de mais importante que não seja ter um relacionamento com o país mais importante do globo, que não seja resolver a questão tarifária, que está tirando emprego, renda do Brasil, está prejudicando nossas importações? Qual é a agenda mais importante que pode prejudicar esse encontro? Então Lula está arregando. Reconhecendo que promoveu censura em massa durante a pandemia e depois das eleições aí do... Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. A primeira prisão em flagrante na CPMI do INSS. Após mais de 7 horas de reunião, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, decretou a prisão em flagrante por falso testemunho do economista Rubens Oliveira Costa. A Polícia Legislativa executou a prisão de Costa, suspeito de envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas. Mais cedo, o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, também havia pedido a prisão. Ele mostrou as atividades de Costa em diversas empresas ligadas a irregularidades e controladas por Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O depoente foi questionado por cerca de 30 parlamentares, mas munido de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal e acabou não respondendo a maioria das perguntas. E Trump expõe Lula e destroça a estratégia do regime brasileiro. Os poucos neurônios da trupe de Lula, uma espécie de exército Brancaleone, devem ter fritados com o discurso de Donald Trump na ONU. Poucos acostumados com o uso da massa cerebral, o susto com a mudança de rumo imposta pelo presidente americano foi grande e a consternação da gangue foi evidente. Trump está numa fase de bom humor e tem se mostrado um bom piadista. Quando cordialmente teve um encontro de 39 segundos com Lula, demoliu completamente a estratégia petista montada para transformar Lula num herói nacional, uma espécie de Tiradentes nordestino, que combate um inimigo gigante, cruel e impiedoso. Trump foi além da piada, afirmando que abraçou Lula e que o cara parece ser um bom sujeito. O golpe final, que acabou encostando o herói no canto do ringue, foi a convocação de uma reunião para os próximos dias. Se negar, Lula perde, pois existiu elegância, cordialidade e até certo afeto no enquadro, e toda a sua estratégia de luta feroz pela soberania caiu por terra. Se Lula comparecer ao encontro se borrando de medo, não tem a mínima chance de conseguir responder os inevitáveis e previstos questionamentos de Trump sobre cerceamento de direitos humanos, censura e criação de uma ditadura no Brasil. Da fala de Trump que ele dedicou ao Brasil. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As President
I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Pois olha, tem bastante coisa para a gente debater hoje no Última Análise. E para começar, né, o que todo mundo está comentando e tentando interpretar é o convite do Trump para uma reunião com Lula na Casa Branca. Durante semanas, meses, Lula dizia que não iria sequer telefonar para o Trump porque o americano não queria supostamente falar com ele. Agora não tem escape. O convite foi feito em particular, quando os dois se encontraram no caminho lá para o palco, e também foi declarado publicamente perante a Assembleia da ONU. Alguns esquerdistas estão comemorando esse convite e o tom amigável de Trump para com Lula como se fosse uma vitória do brasileiro. E eu começo aqui, Deltan, querendo saber de você como interpretar esse gesto de Trump e agora o fato de que os dois vão conversar cara a cara. Olha, a interpretação desse caso não é muito difícil. Você pode fazer um paralelo. Imagina o seguinte, tem um casal de namorados. E aí o homem chega para discutir a relação e fica 1 hora falando do outro, porque a relação tá isso, aquilo, e fica falando da namorada. E aí a namorada vira e fala de 20 assuntos antes, e aí ocupa rapidamente para falar do homem. Quem está mais preocupado com essa relação? Quem depende de quem? Quem está se colocando numa relação de dependência em relação a quem? A equação aí, ela se mostrou muito clara. O Lula, em 75% do discurso dele, ele falou sobre os Estados Unidos indiretamente. Não teve coragem de mencionar o nome de Donald Trump, não teve coragem de mencionar os Estados Unidos, mas, segundo o levantamento que a própria Folha de São Paulo fez, 75% do discurso de Lula foi direcionado em relação aos Estados Unidos. 75%. Já do outro lado, o Trump não. O Trump só foi falar do Brasil depois de falar de 20 outros países. Fala em coisa aí de 2 minutos, brevemente, e aí ele se coloca como o adulto da relação. A criança chegou reclamando, blá, 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 e ele fala, olha, não, tudo bem, a gente vai conversar, fica tranquilo. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele dá um touché ali no Lula. Por quê? Porque o Lula estava semana passada dando entrevista dizendo Trump não vai me atender, Trump não quer me receber, os Estados Unidos não querem diálogo comigo. Enquanto o Trump já tinha dito, passa a mão no telefone e me liga. E agora o Trump disse, vamos conversar semana que vem? E ele coloca aí o Lula numa posição desconfortável, porque coloca a bola no campo do adversário, ou melhor, talvez, a melhor expressão seja, coloca a batata quente nas mãos de Lula. Por que uma batata quente? Porque quais são os resultados possíveis dessa conversa? Primeiro resultado, Lula se recusa a ir, se recusa a ter a conversa. E ele vai passar de covarde, de arregão. E já saiu, inclusive, um anúncio do ministro das Relações Exteriores dizendo que Lula não vai comparecer pessoalmente. Por que não comparecer pessoalmente? Como assim? O que tem de mais importante que não seja ter um relacionamento com o país mais importante do globo, que não seja resolver a questão tarifária, que está tirando emprego, renda do Brasil, está prejudicando nossas importações? Qual é a agenda mais importante que pode prejudicar esse encontro? Então Lula está arregando. Segunda possibilidade. Lula vai lá, vai para esse encontro e ele não consegue o que quer. Ele vai posar de quem não conseguiu resolver o problema do Brasil, que teve as portas abertas e ele foi um negociador, um resolvedor ineficaz. Ele não conseguiu chegar ao seu resultado. E terceiro resultado, ele consegue o que quer. Ele consegue, vamos dizer, a redução das tarifas. Ele não vai conseguir o cancelamento das sanções contra os ministros do STF, porque Trump já foi claro quanto às causas das sanções e o Brasil colocou isso nas mãos dos ministros do Supremo. Eles estão com os casos, inclusive anistia, os ministros dizem que vão controlar e vão decidir isso. Então Lula não controla isso. As sanções Magnitsky vão continuar a existir, mas vamos dizer que Lula, no melhor hipótese, ele consiga a redução ou extinção das tarifas. Mesmo vencendo, Lula perde. Por quê? Porque acaba o discurso de violação da nossa soberania. Acaba o discurso que ele usa, todo esse discurso com objetivos eleitorais para 2026. Quando a gente olha todo o cenário, o discurso de Lula, a gente vê que ele falou muito mais para o público interno do que para o público externo. Ele estava de olho nos ganhos eleitorais que ele pode ter em relação a 2026 e com a fala de Trump, tudo isso foi pelo ralo. Agora, Júlia Lucy,
já há comentários que o governo está temendo que possa ser uma armadilha para o Lula, que ele vá lá e acabe sendo humilhado, como aconteceu com o Zelensky. E o Deltan também observou aí que o ministro das Relações Exteriores já disse que provavelmente ele não vai conversar pessoalmente, vai fazer por videoconferência ou por telefone. Isso parece ser já uma atitude um pouco esnobista, né? Recebeu um convite pessoal, né? E de repente, por medo, vai conversar por telefone ou por videoconferência. Já é difícil deles se entenderem porque o Lula não fala o inglês, né? E precisa do tradutor ali. Mas agora, não ir pessoalmente é uma péssima resposta, não, Júlia? Claro, né? Mas, sinceramente, eu tenho certeza que isso não surpreendeu você, assim como não me surpreende. O fato de o Lula até hoje não ter se dignado, apesar de ser chefe de Estado, não ter se dignado a procurar o Donald Trump para buscar negociar as tarifas que foram majoradas aqui no Brasil, é a maior prova de que ele está com medo. E a gente já comenta isso há muito tempo. Agora, o que acontece? Quando os Estados Unidos decidiram aumentar a tarifa em relação aos produtos brasileiros, e é importante a gente destacar que a gente está falando de uma medida que é sim arbitrária, porque está sim dentro da zona de decisão única e exclusivamente dos Estados Unidos. Então, é o livre-arbítrio do chefe do poder americano, executivo americano, que fez com que eles decidissem por colocar essa taxa. Isso é importante que a gente diga. Quando os Estados Unidos aumentaram a taxa para produtos brasileiros, estamos falando de um ato de soberania americana. Assim como também, quando o Brasil decidiu colocar taxa sobre produtos americanos, estamos falando de soberania brasileira. E Trump não errou quando ele disse que o Brasil estava tratando mal os Estados Unidos, porque em diversos casos, produtos americanos recebiam uma taxa superior a produtos análogos importados por nós, por outros países. Então, assim, o mesmo produto vindo da China chegava aqui no Brasil sem taxa ou com uma taxa infinitamente menor do que o mesmo produto que vinha dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando, sim, de uma zona de soberania dos países. É importante que a gente diga isso. Então, Trump aumentar lá não significa um ataque à soberania brasileira. Significa uma decisão política que visa a alcançar determinadas finalidades. Pois bem, e a gente viu o Trump fazer isso com todos os outros países praticamente do mundo, colocou taxa, os chefes desses países imediatamente o procuraram para negociação e conseguiram fazer negociação. Na maioria dos casos, foi mantida uma taxa ali, uma taxa média de 15%, mas quando comparado com a taxa originalmente imposta, os países ficaram bastante satisfeitos, porque o mercado consumidor americano é grande demais, é rico demais para ser dispensado. Nenhum país do mundo pode abrir mão do mercado americano. Não tem como. Não tem como. Mas a gente precisa lembrar que o Brasil exporta produtos importantes para os Estados Unidos, sobretudo alimentícios. E hoje, a carne nos Estados Unidos está, sim, mais cara. O suco de laranja está, sim, mais caro. Então, o americano, ele está pagando mais caro pelos alimentos que continuam sendo exportados pelo Brasil, mas que chegam lá nos Estados Unidos com uma taxa maior. Então, isso é um problema para o Trump, especialmente porque os Estados Unidos estão lidando com uma inflação, tá? Que não é fácil de ser contida. Vale até uma observação aqui. A queda de juros nos Estados Unidos ela foi muito mais fruto de uma decisão política do que fruto de uma decisão técnica do Fed. Né? Então, Trump precisou brigar para conseguir baixar a taxa de juros, porque se fosse tecnicamente falando apenas, ela teria sido mantida no patamar que antes estava, porque a inflação nos Estados Unidos não está controlada, não está baixa. É importante a gente dizer isso. Então, hoje, o Trump tem um problema nas mãos. Ele sofre a pressão dos seus cidadãos no sentido de diminuir o custo de aquisição de alimentos. Então, ele precisa conversar com o Lula. Essa é a verdade. Então, quando ele observou que Lula não ia procurá-lo para conversar,
Ele, como belo estrategista que é, como um homem de negócio super bem sucedido, ele jogou o que ele precisava jogar. O Lula, como uma pessoa fraca, uma pessoa com baixa autoestima, tudo que precisava era de um elogio, era de um gracejo, para ver se de repente poderia abrir a possibilidade de conversa. Mas como a gente já viu agora, não. Lula não quer sequer correr o risco de conversar com Trump. Mais uma notícia bombástica que você não terá acesso se você depender da imprensa dita profissional. Enquanto essa imprensa dita profissional, que na verdade é uma militância de redação de esquerda, mente sobre o governo Trump, dizendo que o Trump quer buscar aí censura, quer impedir a livre expressão, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que a empresa Alphabet. Se você não sabe, é a empresa que controla Google e controla o YouTube, reconhecendo que promoveu censura em massa durante a pandemia e depois das eleições aí do Biden. Pressionada a empresa pelo governo de esquerda aqui nos Estados Unidos, pelo governo democrata, pelo governo de Joe Biden. Isso aconteceu através de uma carta de um advogado da Alphabet para o deputado Jim Jordan, que vem a ser o presidente da Comissão Judiciária aqui da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, equivalente à Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados do Brasil, que tem feito uma investigação e atuado justamente para revelar ao público americano o nível de censura e perseguição que a esquerda tentou implementar contra os conservadores nas redes sociais, na internet. Se você não lembra, foi nessa comissão, tem uma subcomissão que é sobre a transformação do governo em arma para perseguir adversários, que o Twitter, o atual X, mandou documentos que mostram a extensão da censura promovida no Brasil contra os conservadores, principalmente pela Justiça Eleitoral. Então agora o Google, numa carta ao Jim Jordan, a essa comissão, admite que fez censura em massa de americanos para remover conteúdo que não eram contrários à sua própria política. Ou seja, o YouTube, como qualquer outra rede ou como qualquer outra empresa, tem direito, digamos assim, de definir a política do que pode ou não pode entrar na sua rede social. Então, o que o Google está aí admitindo é que removeu conteúdos que não eram contrários a essa política por pressão do Estado, por pressão do governo. E diz que isso foi errado, inaceitável, que isso não vai voltar a se repetir, e ainda mais, disse que pessoas que foram censuradas por conta disso podem ser readmitidas na plataforma. O Google também disse que não permitirá mais a utilização de fact-checking para definir labels, avisando pessoas sobre um conteúdo que seria desinformação. E fala exatamente sobre conteúdo durante a pandemia e conteúdo de críticas às eleições, que questionavam as eleições de Biden em 2020. O Google ainda disse que acredita que os conservadores são muito importantes para uma diversidade de opiniões e que se coloca contra a legislação europeia, chama DSA, se não me engano é Digital Services Act, que está promovendo censura e perseguição, inclusive de americanos, não só em território europeu. Ou seja, é o reconhecimento daquilo que a gente vem denunciando há muito tempo. Os conservadores foram alvo de uma campanha em massa de censura e perseguição, não só no Brasil e nos Estados Unidos. A diferença é que no Brasil isso adotou um tom ainda mais perverso, porque envolveu a própria justiça, utilizando aí a sua força para fazer as plataformas censurar as pessoas, mas não foi só legalmente. Eu vou dar um exemplo para você. Isso requer aí uma investigação. Inclusive, é o que eu recomendo para a oposição. Sei que tem muitos temas que a gente tem que abordar, mas não sei se você lembra aquele escândalo que saiu até mesmo na Folha de São Paulo sobre, na Justiça Eleitoral, haver um pedido do próprio gabinete do ministro Moraes para aquela assessoria de enfrentamento à desinformação para tirar do ar revistas conservadoras como a Revista Oeste, e quando o diretor dessa área disse que não tinha achado nada de errado,
O assessor lá do Moraes, que inclusive aparentemente perdeu o visto para os Estados Unidos, disse que era para ser criativo, né? Ou seja, para inventar provas. É preciso lembrar que mesmo sem uma decisão judicial, até onde eu saiba, pela desmonetização, o YouTube resolveu desmonetizar o canal da Revista Oeste. E a questão que fica é o seguinte, além de toda perseguição judicial que persiste no Brasil, que tipo de pressão houve extrajudicial para fazer essas plataformas tirarem do ar pessoas consideradas não alinhadas ao regime, né? Pessoas críticas do regime, o que basicamente define um regime de exceção, quando as pessoas não têm garantia, por exemplo, da liberdade de expressão e nem mesmo do direito de defesa, o que aconteceu durante as eleições e continua acontecendo várias pessoas. Ainda temos muitos calados e nem sabemos exatamente quantos, né? Porque isso não é aberto pela justiça. Então, é uma vitória pela liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos e mostra um realinhamento dessas redes sociais pela liberdade de expressão, até pela ameaça existencial que é oferecida por um governo que vai ficando cada vez mais agressivo, ou governos, né, a nível global, vão ficando cada vez mais agressivos buscando acabar com a liberdade de expressão, como o governo europeu e, de forma muito mais grave, como o regime brasileiro. Fica aí a informação para você que você não lerá na imprensa tradicional, porque a imprensa tradicional opera pela censura, por uma série de motivos. Por um alinhamento ideológico à esquerda, que busca censurar qualquer opositor desde sempre, e por uma questão mercadológica, né? A imprensa não quer perder aí a sua vantagem, não quer concorrência de produtores independentes de conteúdo na internet. Então, esses dois motivos fazem com que a dita imprensa profissional tenha se transformado num aparato, né, de propaganda e de censura e perseguição contra os opositores da agenda socialista. Sem contar, né, um ponto que também a gente não pode esquecer, as centenas de milhões de reais que o governo federal no Brasil, ou até governo de estados, enfim, que a esquerda em geral, paga para essa imprensa dita profissional. É o pagamento por um serviço, né, feito de defesa do regime e de perseguição a qualquer opositor.